Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast Vivi Pra Ver. Eu sou a Viviane Petersen, sou jornalista, astróloga e sou eu que a gente faz companhia nessa jornada, nesse caminhar de autodesenvolvimento e autoconhecimento. Se você estiver nos acompanhando de qualquer plataforma de áudio, já convido que rapidamente corra no nosso canal do YouTube, faça a sua inscrição, ativa o sininho, pois toda semana a gente tem um episódio inédito por aqui. E hoje eu já tive com ele de forma online, nos primórdios de outros tempos, mas hoje ele está aqui em São Paulo e resolveu dar uma palavrinha pessoalmente, carne e osso, meio hippie, meio bruxo, espiritualista, filósofo, o que mais, gente? Publicitário e gente boa demais. Eu recebo aqui Juliano Posati. Bom dia, Vivi. Bom Adorei. Gostou depois do... Gostei. A gente sempre volta melhor, né? Eu sou da opinião, editor, que você pode colocar Não, assim, preto e branco, editor, com uma cara de making off, porque... Só lá quando fizer aniversário de 1 ano de podcast, os erros, os bastidores, que graças a Deus a gente pode errar para depois consertar, É verdade, tá tudo bem. Aliás, isso é uma treta, né, Vivi? Porque a gente tá acostumado com a perfeição plástica de filtros de Instagram, como se isso fosse a vida. Sim. A vida não é isso, gente. A vida é treta. A vida é dor treta. de barriga. É o que eu tava falando pro Doni quando eu cheguei aqui. A vida no offline, ela dá um trabalho. Dá um trabalho. Dá um trabalho. E ela é tão mais rica porque ela é completa. Exato. Né? Exatamente. Eu adoro quando... Outro dia eu tava gravando aula. A gente tá num estudo esse ano no Círculo sobre o Evangelho de João. Chama-se Evangelho Metafísico. A gente tá lendo as camadas simbólicas com o olhar junguiano. Olha só. E descobrindo tudo que tem naquela narrativa. Só que eu tô gravando aula, de repente... A galera no... Meus cachorros andando pela casa. Quer dizer, o que eu vou fazer? Eu vou ficar bravo com o Lógico cachorro? que não. Aí eu fiz um Imagina. make-off, falei, olha, gente, vocês vão escutar um titi no meio da aula e são essas criaturas. Aí os dois olhando pra minha cara, assim, embaixo da poltrona que eu tava gravando. Eles são os meus primeiros alunos e vocês que durmam com isso. É a porque vida isso que acontece nos bastidores. Ponto. Juliano, antes da gente começar o nosso papo, eu quero também agradecer ao nosso apoiador, o Grupo Editorial Pensamento, que está há mais de 100 anos nesta jornada também de autoconhecimento, trazendo títulos para que a gente desperte cada vez mais a consciência, né? Então, se você estiver aí nessa pegada, já convido que vá até o Instagram da Pensamento e já veja os lançamentos deles. E eu sou a portadora de presentes. Uau! Já começamos, você já... Daqui a pouco a gente vai falar desse aqui. Não, mas olha, nerd, esse aqui também... Nerd adora uma sacolinha com livro. É verdade. Isso é publicitário, jornalista, todo mundo, a gente adora uma sacolinha com livro. A gente vai ver a gramatura do papel, exato. quantas cores fez a capa, Esse é um tipo de lançamento fonte. que eu achei a sua cara, depois você me conta. Meu, ó, que legal. 3 palavras mágicas. Exatamente. Reprograme sua mente para a prosperidade e abundância. Exatamente. Adorei. Acho que tem muito a ver com você, eu com o seu trabalho. Olha lá. Ao vivo, ao vivo isso é mesmo, gente. Tem que cheirar o papel, né, Doni? É isso aí. Vamos cheirar o papel. Gente, que demais. É isso. E se você quiser saber do que se trata esse livro, quer também um exemplar, aqui na descrição tá o link certinho para você ir para lá. Então... Se delicia. Eu só não quis cortar o merchan, agora eu vou. Vai. Pensamento, olha o corte, pensamento. Pega esse corte aqui. Pensamento, pode bombar. Bota a grana que vai bombar. Gente, ó. E cheirinho de livro. Cheirinho de livro é maravilhoso. Eles têm lançamentos aí quase que mensais. Então, chegou uma caixinha, né? Eu falei assim, esse aqui é do Juliano? Com licença. E aí já coloquei, já separei na sacolinha. E é isso aí. Depois você me conta se você gostou. Eu já tenho o meu também, mas eu não vou dar spoiler. A forma é uma ideia, ó. Aí, tá. Já abri, adorei. Muito obrigado. Será lido e devorado. Ju, vamos começar do início? Vamos começar lá dos primórdios, tá? Deus Publicitário, criou o céu e a terra. quase. Tá. Publicitário, como é que veio a vida espiritualista pro Juliano? A vida espiritualista foi bem antes da publicidade, na verdade. Porque eu tinha uns 9 anos, eu já era aquele menino das rodas de terço da avó. E foi um período legal, eu acho, porque tinha muito disso, né? Os grupos de bairro no interior, então os vizinhos se encontravam numa casa uma vez por semana para rezar o terço, ler um trecho do evangelho, alguma coisa assim. E aí calhou de que gostavam do jeito que eu lia. Então eu era criança lá que lia
as vovozinhas. Aí calhou que eles gostavam da forma como eu falava. E falavam, e aí, o que você entendeu disso? E ali eu comecei a palestrar. Começou a intuir, foi? Comecei a palestrar. Depois, com 14 anos, entrei num movimento chamado Renovação Carismática. Era um movimento muito místico da Igreja Católica nos anos 90. Eu diria hoje mediúnico, né? E ali tudo aconteceu, né? Desenvolvimento de mediunidade, integração e tudo mais. Só que chega um momento que você se choca com o dogma, com as ideias que não incluem todas as pessoas. Você percebe que você precisa de uma igreja para quem não gosta de igreja e para aqueles de quem a igreja não gosta, né? E aí não deu muito certo. Quando eu cheguei na idade da razão, comecei a me chocar, tive um período de ateísmo muito grande, fui só ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro, trabalhar com publicidade, produtora. Deixou tudo de lado. Tudo de lado. E foi dentro da produtora que, por acaso, eu tinha então um sócio chamado Fábio. E ele falava, eu tô com um documentário lá engavetado sobre Chico Xavier, falando de extraterrestre. Eu falei, peraí. Na época, a Vivi era assim, eu não sei exatamente quem é Chico Xavier, mas extraterrestre é uma probabilidade, é uma questão matemática, porque Deus não é latifundiário. Isso foi 2012 para 13. 2012, nossa senhora, já mais de uma década. A gente não precisa falar sobre. A gente não precisa, não, né? A gente pode ignorar isso, né? Foi outro dia. E a gente, tanto que era pausa, desci pra tomar um café e fumar um cigarro, aquela coisa de agência, né? Não existe mais isso. Não existe mais agência, não existe mais pausa. Cigarro, não existe mais pausa, né? Café decaf, sol, super coffee, tipo, acabaram com tudo. Acabou. Enfim, nossa, a gente é dinossauro da comunicação, né? Melhor a gente pular. Pular. E daí ele, cara, nessa informalidade, ele falou e me deu um estalo na hora. Eu falei, cara, eu acho que esse é o projeto mais importante que a gente tem que fazer. Na época a gente entendia a indústria farmacêutica, isso, aquilo, fazia projeto para dar dinheiro. Cara, a gente pegou do bolso. Totalmente no escuro. Falei, deixa eu participar, tipo pica-pau. E daí, em um ano, o documentário ficou pronto, né? Que foi o Data Limit. E por conta do Data Limit, inclusive, eu redescobri tudo isso, né? Porque as experiências mediúnicas, místicas que eu tinha lá, infância e adolescência, elas voltaram com toda a força, só que ressignificadas. Não estava mais embaixo do dogma. Ou daquela condição. Se você é um cara legal, o Espírito Santo fala com você. Se você é um pecador, você estará nas trevas do inferno, onde haverá choro e ranger de dentes. Não, eu estava na agência, estava lá fumando meu cigarro, tomando meu café. Né? E os estalos vinham e as coisas... E aí eu comecei a perceber que quanto mais interagia com essa dimensão, mais as coisas aconteciam. Foi um Isso chamado. Acabou que foi um chamado muito sutil. Olha, ele foi sutil em muitos momentos, mas teve um momento que não foi. Porque eu me lembro, quando a gente terminou de gravar, a gente trabalhou 15 dias, uma média de, 15 horas, 18 horas por dia na edição. Não tinha IA naquela época, né? Foi na unha. E aí, no final dessa edição, eu tava assim, exausto. A gente chegava em casa, desmaiava, no outro dia, 6 horas da manhã, levantava, pegava. E eu me lembro que numa noite dessa, eu escutei claramente a voz do Chico na minha cabeceira e só falou assim, Juliano. Foi uma voz física, audível com os ouvidos físicos. Tanto que eu acordei, quase derrubei, caí da cama. E não sei mais o que, você acorda assustado. Foi uma voz física. E eu brinco que, como o Santo Agostinho dizia, eu digo sobre essa voz, meu Deus, tu me chamaste, o teu grito rompeu a minha surdez. Então foi sutil por todo o tempo, mas no final eu acho que o Chico teve a gentileza de garantir, assim, não volte a ficar surdo. Nossa, isso é forte demais. É. Porque não é uma sutileza, porque foi claro, mas também foi, né? Foi uma forma dele trazer à tona, voltar com você à tona, né? Talvez uma forma de desorganizar uma organização de ego para reorganizar um fluxo com o self, com o meu eu interior, com essa dimensão, que depois seria muito importante para tudo que a gente fez com o Círculo, né? O Círculo Escola, o ano que vem, faz 10 anos
de escola filosófica. Veio daí, foi depois do documentário. Foi porque começou a ter uma interação muito grande e eu falava assim, cara, as pessoas precisam de mais. O documentário, os documentários que a gente produziu, eles tinham um formato assim, televisivo e tal, entrega um monte de coisa bacana, mas e aí, né? A vida é feita de saltos e patamares, saltos e patamares. Então, assim, se um documentário gera um salto de consciência, o que é que eu posso oferecer como patamar para integração, para equilibração desse conteúdo? Então, a escola nasce daí. Ela nasce para quem quer mais, né? Tanto que, em várias canalizações, alguns seres da egrégora dizem assim, nós seremos uma escola para aqueles que despertaram. Para aqueles que já despertaram. Então, assim, eu não tenho que ser testemunha de Jeová da Nova Terra, sabe assim? Vem cá, que eu vou abrir a sua consciência. Não. Para quem já tá nessa, que é o que eu falo tanto aqui, nessa jornada, né? Para quem tá nessa jornada e precisa de substância, precisa de consistência, de coerência, de consciência ao longo do tempo. Não só não só aquela vibe de espiritualista bêbado que a gente brinca na escola, né? Que é o sujeito que desperta e bebe de todas as fontes. Mas você não acha que é um caminho meio que natural no início? Super, eu chego a dizer que ele é arquetípico. Não, mas ele é meio que padrão, assim, da galera. Eu vejo isso porque, claro, eu também já estive nesse lugar, mas hoje de um outro lugar, né, de atender, de estar mais com as pessoas, de comunicar aqui, eu vejo que existe realmente, eu quero isso, quero aquilo, quero essa técnica, quero essa ferramenta, e tá tudo bem, bora lá. Mas em algum momento isso vai te dar um norte e um centramento, né? Esse centramento chega. Eu me especializei ao longo do tempo em psicologia de pontos fortes, com mapeamento de talentos naturais, de traços basais de personalidade. É muito louco como um relatório de talentos naturais conversa diretamente com o mapa astral. É incrível. Incrível, Vivi. Temos figurinhas para trocar, que você não acredita. Esse café aqui, ele vai estender. É forte. Mas a gente observou ao longo dos anos, o Círculo Escola hoje tem perto de 15 mil alunos. E um talento muito comum em todos esses alunos é o estudioso, ou seja, são aprendizes que vão ter prazer em aprender e ensinar por toda a vida. E conexão. São pessoas transcendentes, elas veem padrões em contextos diferentes, elas juntam Lé com Cré, elas conseguem abrir um livro e naquele parágrafo conectar com outras 3, 4 leituras que elas fizeram antes. Então, quando você junta essas duas coisas, o efeito espiritualista bêbado é natural. Sim. Por quê? Porque essas pessoas elas vão buscar o tempo todo diversas fontes e elas vão integrando o significado que precisa ser ancorado dentro delas. Então é uma fase muito mais intensa e depois ela começa a degustar as conexões. Porque tem livro que eu leio hoje que eu vou lembrar de coisas lá de 9 anos de idade na roda de terço da minha avó. Entende? Então as pessoas vão construindo isso. E à medida que as pessoas constroem esse tipo de caminho, eu acho que elas ajudam a gente, comunicadores, empreendedores espirituais, a desconstruir uma ideia estúpida que a gente tem do meu público. Vivi, eu não posso soltar o post com você essa semana, porque o meu público precisa focar. Então, eu falei assim, teu público onde, criatura? Veja, gente, a gente tem... Eu adoro o Tanaka quando ele fala, a gente tem crime organizado e não tem o bem organizado, porque o bem... Exatamente. O bem ele tem medo. Pelo contrário. Assim, eu vejo, pelo menos nos últimos 3 anos, uma disputa de ego nessa galera que... Oi! Tudo bem? Vamos lembrar lá dos primórdios? Bem. Exato. Primeiro, que nem aquela lista de seguidores é sua. Ela pertence ao Meta Corporation ou ao Google INC. Porque você não pode falar com eles da hora que você quer. Mas tudo é culpa do algoritmo. O algoritmo não distribuiu. Não está no formato do algoritmo. Aí o algoritmo virou uma entidade, um totem que regula a vida de todos os comunicadores, faz a gente se degladiar entre a gente, quando na verdade, jovem, tipo assim, a pessoa vai se conectar com aquilo que está reverberando dentro dela. Gente, energia atrai energia. Vamos lá, é como eu falo, vamos lá nos primórdios.
né? E eu vejo isso muito, Juliana, foi muito bom você falar isso, porque a podcast mesmo, né? Então, depois da pandemia, tivemos aí o boom do podcast. E eu boom acho... do podcast. O boom Ficou do bom, podcast ficou uma cacofonia que já entrega. O boom do podcast. Mas, exato. E aí, a gente vê tantas pessoas e tantas pessoas boas, legais, com um propósito. E aí começa uma coisa, porque é concorrência. Concorrência do quê? Deixa as pessoas verem o conteúdo, se informarem, terem o livre-arbítrio de absorverem a informação. Sim. Então, a minha maneira de falar é diferente da sua e tá tudo bem, vamos juntos unir forças para isso. Eu vejo isso e tá tudo ligado com a espiritualidade, na verdade. Né? Uhum. O que você acha disso? Isso me lembra uma reunião mediúnica que uma vez a gente teve, e numa canalização de um cara chamado Ezequiel. Ele vira e fala... Foi a canalização mais longa de toda a nossa história. 4 palavras. O projeto é um só. Nossa. Deu 5 palavras, né? O projeto é um só. 5 palavras. E a partir daí, esquece ego. A partir daí, esquece vamos mudar o mundo sozinhos, ou o meu trabalho veio para mudar a humanidade. Cara, esquece. Cuida do pedacinho de humanidade que está com você. O projeto é um só. E, cara, se a gente não aprender a cooperar, na verdade, a gente vai ser engolido. Além disso, né? Além dessa questão de... Acho que a galera não tá entendendo que o projeto é um só. E tá um pedestal de gurus e mestres e iluminados. Uma galera que tá se iluminando aí rápido. É, uma coisa sabe? Eu falei, hidrelétrica. gente, mas que é isso? Beleza, Da né? onde foi essa jornada? Que caminho que foi que essa pessoa pegou para Buda, Jesus e ele? Como? Outro dia eu vi um perfil no Instagram que o sujeito tem sempre aquela formulazinha by Érico Rocha, né? Ajudo você a não sei o quê, né? Sou isso, ajudo você a aquilo, né? A fórmula. Dá uma vontade de dizer assim, ajuda nada, meu querido. Você não ajuda ninguém que não queira se ajudar, então para, né? Mas o sujeito se definia assim, fulano de tal, atingir a iluminação... E ajudo você. Não, com essas palavras de verdade? Aham. A introdução da frase era atingir a iluminação e ajudo você a blá, 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 blá. Eu falei, gente, que maravilha, não? Não, é o que eu falo, Buda, Jesus e uma meia dúzia ali, ó, né? E isso é muito louco, Ju, porque a gente tá também vivendo a vida, né? A gente tá vivendo a vida material, mas nós estamos aqui, ó, comunicando e tal, mas a gente também tem os nossos percalços, né? E a gente vê isso e fala, cara, é inatingível, não tem como. E aí larga, tipo, vamos fazendo aqui o nosso, despertando quem tiver na mesma sintonia. Sabe, eu adoro, eu gosto muito do pensamento do Jung, quando ele diz assim que a jornada da individuação, ela é muito menos sobre ser perfeito e muito mais sobre ser completo. E completo inclui sombra. Com certeza. Ou seja, eu acho que, por exemplo, eu vejo como analista agora, eu vejo um risco muito grande nesse dogma espiritualista que existe, tipo, não pode baixar a vibração. Aí não posso pensar nisso porque vai baixar a minha vibração. Aí eu fiquei com raiva, mas não foi raiva, eu já estou voltando para minha vibração. Fica um negacionismo da sombra e uma identificação plástica, estética com a luz, com a vibe, como se a pessoa fosse soltar um peido com cheiro de Glade Perfumes da Natureza. Pá, tá. Só que à medida que você nega a sombra te subjuga. Porque o nome do que você sentiu foi raiva. Então você tem que sentar com essa raiva, conversar com essa raiva, perguntar por que essa raiva teve espaço dentro de você, qual é o espaço que essa raiva merece. Eu brinco assim, 5 minutos de chilique, tá liberado. Chilica à vontade. Depois senta com a raiva. Deixa ela tripudiar. Bota lá no relógio, 5 minutos. Chuta, grita, fica bravo. Depois senta e conversa com ela.
Porque se a gente não faz esse diálogo, se a gente não olha para essas sombras vão sendo varridas para baixo do nosso tapete. E o que acontece? Quando a gente não dá ouvidos para a sombra, ela, vez ou outra, rouba a nossa própria voz e começa a falar com a nossa própria boca. São as invasões dos complexos. E aí a gente vê esse monte de guru, esse monte de gente, né? Que tá propagando essa coisa louca, soltar um monte de asneira, simplesmente porque tá nessa vibe do eu sou iluminado, eu já passei por isso, eu não tenho mais sombra. Porque quando eu tive meu samadhi, tipo, parece um tipo gift card desses que você compra nas lojas americanas. Jovem, calma, não é assim. E é muito bom. A gente, eu brinco assim, ó, a gente está todo no movimento de autoconhecimento, de espiritualização, mas eu acho que o final dessa jornada é a gente se tornar humano, de carne e osso. Eu gostei quando você falou, ele está aqui de carne e osso. Tô eu aqui, carne, osso, gases, tudo. Presença. Tudo eu aqui, ó. É isso, porque... E eu acho que seria um movimento natural, porque as igrejas e templos e espaços, né, foram ao longo da história categorizando como que a gente deveria ter fé, acreditar, sentir, viver a nossa vida. E me assusta um pouco, às vezes, o movimento espiritualista indo para um mesmo caminho, entre muitas aspas, com um discurso inicial de liberdade, universalismo e etc., e no final acaba te prendendo a pequenas coisinhas. Sim. E aí vira um peso muito grande. Se você não tiver realmente com o hertz lá em cima, ou, enfim, como é que faz, né? E eu acho que, citando o Jung também, você trouxe, como que a gente libera isso, Juliano? De que forma que fica um pouco mais leve lidar com luz e sombra? Eu penso que seja a partir do momento em que a gente... O Jung tem um outro pensamento que eu curto muito, que é assim, ninguém se torna iluminado imaginando luzes, mas aprendendo a dialogar com a sombra. Trazendo a sombra para a consciência. Porque, veja, tudo que não está na nossa consciência, tudo aquilo que não está sob a gestão do nosso ego, que não está claro para a gente, de alguma forma vai afetar as nossas decisões, os nossos comportamentos, sem que a gente perceba. Agora, a partir do momento que eu identifico uma sombra, um complexo, eu identifico uma questão interior que me afeta e eu começo a dialogar com isso, na medida desse diálogo eu desenergizo esse complexo e passo a direcionar minha energia para outro lugar. Vamos para a prática. Alguém vira para mim e fala que eu sou muito grosseiro com as mulheres. Minha primeira reação, imagina, eu não sou nada grosseiro. Primeira dica, né? Quando já tem essa explosão de emoção por um estímulo muito pequeno, significa que a gente atingiu um núcleo, que como se fosse uma ferida inflamada. Que é guardada a 7 chaves. Doeu, tava lá embaixo. Então observa, quando você estoura, né, por uma coisa, por um estímulo, o overreacting, né, que em inglês se fala, né, aquela reação exagerada, tocou num ponto. A partir desse ponto, começa um processo de autoobservação. Então, primeiro, eu me permito viver aquilo, eu me permito observar, eu percebo que eu não sou um tetelzinho e eu começo a me investigar. Mas por quê? Quantas vezes? Deixa eu olhar. Começa a fazer aquela análise meio boletim de ocorrência. Fatos. Sem julgamento, sem nada. Puxa, verdade, eu estourei com a minha mãe, depois estourei com a minha tia, depois estourei com a secretária, depois estourei... Nossa, eu tô sempre estourando com isso. Será que eu tenho um problema com o feminino? Será que o feminino está em algum lugar? Ó, já estou entrando embaixo da ferida. Quais são as minhas referências de feminino na minha vida? O que o feminino fez na minha história? Essa identificação já é 50%. 50%. 50%. Porque depois... E isso é elaborar. Eu acho que isso é interessante. Porque num processo terapêutico, percorrer, abrir esses guarda-roupas, tirar esses fantasmas dali de dentro e começar a observar, você começa a perceber que tinha conteúdo ali. Você começa a fazer as pazes com uma parte da sua história. Quem não faz as pazes com o passado, não projeta futuro. Tem que fazer as pazes com o passado. E é interessante porque a gente fala muito de estado de presença. Você já percebeu como a nossa sociedade hoje ela fica dividida entre culpa pelo passado e ansiedade pelo futuro?
Total. 2 pernas. Estado de presença nunca. Mas quando eu paro, eu olho para trás, eu dialogo com esse passado, faço as pazes com esse passado, eu crio paz para pensar no futuro. E paz, ciência, né? A ciência da paz. Eu começo a entender que, opa, tudo bem, fiz as pazes aqui atrás, vamos um passo de cada vez ali para frente, mas agora eu vou viver o presente, que o presente é. Por que é tão difícil a gente manter esse estado de presença, Ju? Cara, para e pensa. Vamos inverter a pergunta? Vou acrescentar mais uma. Vai. Por que é difícil a maioria das pessoas, e por mais desconstruída que seja, tá? Porque eu já vejo muita galera também desperta, tal, que tem essa dificuldade de, vamos lá, todos humanos, tá tudo certo, de desapegar do passado. Muito boa. Vou começar pela primeira. Vou responder a primeira pergunta com outra pergunta. Você me perguntou assim, por que é tão difícil a gente se manter no estado de presença? Aí eu te pergunto, quem é que lucra enquanto nós estamos presos no passado ou no futuro? Tão simples quanto isso. A gente está num sistema ideológico onde tudo é grana, onde tudo é lucro e não importa. Então, se você estiver na culpa e isso te fizer alguém deprê, que não vai sair de casa, vai comprar um monte de coisa na internet de madrugada e vai comer feito um doido, ótimo, estamos lucrando. Se você está ansioso com o futuro, você vai precisar de remédio para dormir, de remédio para ansiedade, de remédio disso para... Opa, maravilha, estamos lucrando com isso. Se você estiver presente no presente, que o presente é, o que eu posso te vender se o presente já é o seu maior presente? Perfeito. Você deixa de ser lucrativo. Você deixa de ser another brick in the wall, já diria Pink Floyd. Você abre um buraco na muralha. Sim. Então, o estado de presença, ele também é um ato silencioso de revolução sociocultural. É mais do que espiritualidade. E talvez isso nós ainda não tenhamos entendido completamente. Isso, completamente. Que o estado de presença é um ato de revolução sociocultural. E por isso ele é tão difícil. E por isso, inclusive, o estado de presença tem tentado, né, ser transformado num produto para ser vendido, né? Venha passar o final de semana comigo pela bagatela de R$25 mil e eu ensino você a entrar no estado de presença que vai mudar a sua vida, você vai ser sobrenatural, blá, 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 blá. Você fala assim, jovem, não, né? Tem muito, gente, tem muito. Passa o final de semana e volta depois pra Matrix daquele jeito que você não... É complicado. E aí essa questão do desapego, né, também do passado, de situações, de pessoas, de relações. Aí entra também num vórtice emocional, acredito, muito mais pesado. Sabe, Vivi, eu fico pensando nisso, assim, porque também é muito ruim quando a gente entra nesse lugar de, tipo, sabe, ai, meu Deus, por que a gente não é assim, né? Porque a gente está dentro de uma ideologia, a gente está dentro de uma estrutura, de um sistema e etc e tal. Eu estava, em agosto do ano passado, a gente foi para o Congresso Internacional de Psicologia Analítica, lá em Zurique. Era 150 anos de nascimento do Jung, aquela coisa toda. Aí você encontra gente de todo canto. Fizemos amizade com uma família de chineses. E tal, e conversa vai, conversa vem, aquela coisa truncada, com tradutor aqui, né? Porque eles falavam um inglês que não às vezes falhava, e a maquininha falava pra gente. Bom. Perguntei, você tem clínica? Como é que é? Ela falou, não, sou professora. Eu falei, uai, professora de quê? Não, sou professora da educação infantil. 6 anos. Eu falei, mas o que uma professora da rede pública de ensino está fazendo num congresso de psicologia analítica junguiana em Zurique? Resposta. Não, porque nós estamos implantando em todas as escolas um programa de saúde emocional. Nossa. Desde os 6 anos de idade. Pensa um pouco no modelão industrial de educação que a gente vive ainda hoje. A escola é praticamente uma linha de montagem, onde você bota uma criança aqui e sai um funcionário ali, né? Então você não pode ser espontânea, você não pode ser feliz, você não pode fazer barulho. Você vai passar 6 horas da sua vida com a bundinha sentada na carteira. Nós vamos dividir tudo em peças e partes. Isso é química, tá? Isso é física. A gente quebra tudo, a gente divide tudo, a gente divide por idade. Então é uma esteira. Chega com 13 anos, o que você vai fazer de vestibular? O que você vai fazer de vestibular? E pim, 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 pim.
em que momento a gente ensinou esses seres humanos a serem humanos? Em que momento a gente ensinou esses seres humanos a sentir? A falar sobre as tretas naquele momento. Porque as tretas do passado, que a gente não consegue desapegar, um dia foram tretas do presente. Por que que a gente precisou empurrar isso para um baú? Por que que não foi trabalhado naquele momento? Aí o que que acontece? A pessoa vai para a faculdade. Faculdade, ela vai aprender sobre o ser humano? Não, ela vai aprender desempenho, meta, como ganhar grana, não sei mais o quê. Vai para o mercado de trabalho. Aí essa pessoa vai surtar onde? Ela vai surtar dentro da empresa. E aí agora as empresas estão tentando fazer o que conseguem com programas de saúde mental, só que sempre pensando assim, vamos investir na saúde mental porque gente feliz dá mais dinheiro. Então você percebe, tem toda uma engrenagem e que talvez a gente teria que voltar lá para René Descartes, do dualismo, a separação. Ah, isso é espírito, isso é matéria, né? Vamos deixar tudo separadinho. Legal, valeu, Descartes. Você conseguiu fazer a ciência avançar e não ser queimado pela Inquisição. Foi importante naquele momento. Okay. Só que agora a gente precisa começar a juntar as pecinhas de Lego de novo. Porque uma pessoa que está deprimida, ela vai passar pela catraca da empresa com a depressão. Uma pessoa que está num processo de obsessão espiritual, ela vai levar o obsessor pela catraca. E não vai precisar nem de reconhecimento facial. Ele vai entrar. Gente, não tem como. Por isso que eu queria, tá vendo? A Heloísa teve... Nossa, gratidão, Heloísa, por ter conseguido trazer de carne e osso aqui. É exatamente isso. Exatamente isso. Por que é muito difícil a gente ter a ciência, a consciência de que nós somos um todo? Porque a gente está nos últimos 200 anos... Tem um pensamento separatista o tempo inteiro. Mas porque o pensamento separatista deu muito dinheiro para um grupo muito pequeno. Entende? Veja, desde René Descartes, né? E beleza, René Descartes, quando ele faz a separação espírito e matéria, ele estava tentando criar paz para os cientistas fazerem as suas pesquisas sem correrem o risco de serem queimados ou julgados pela Inquisição, como foi Galileu Galilei, por exemplo, foi julgado. Precisou engavetar um monte de coisa. Só que a partir disso emerge a Revolução Industrial, emerge o paradigma da produtividade, do consumo. Olha, agora a gente fabrica muita coisa, então você tem que comprar muita coisa. E para que você compre muita coisa, você tem que trabalhar muito. Aí vem toda a história de um neoliberalismo do tipo: o trabalho dignifica o homem. Então a sua vida é trabalhar. Pode ver, a gente se encontra. Ah, você faz o quê? É a primeira pergunta. Quanto mais você trabalha, teoricamente, mais você ganha. Sim. A cenourinha é pendurada. Exato. Né? Eu brinco que essa cenourinha pode estar à frente ou pode estar atrás, dependendo do programa motivacional, né? Mas, quer dizer, com essa separação, Elo, muita gente ganhou grana, né? E essa separação, ela limita muito o nosso espectro. Cara, a nossa ciência hoje já descobriu que toda a matéria física visível do nosso universo representa só 1% do universo e 99% é o que eles chamam de matéria escura. Isso interessou muito um cara chamado Edgar Mitchell, o astronauta que foi o 6º homem a pisar a Lua. Quando Mitchell volta, não é, que ele tem, de fato, uma experiência de integração no retorno para a Terra, ele faz experimentos telepáticos, ele funda o IONS, o Institute of Noetic Sciences, Instituto de Ciências Noéticas. Por quê? Porque ele percebeu, engenheiro, MIT, piloto, ele percebeu, peraí, toda a ciência que a gente tem até hoje está incompleta, porque eu voltei tendo acessado um tipo de conhecimento que não foi pela via tradicional de cognição, de razão. Algo me invadiu, foi noético. Eu soube sem saber como soube, mas eu soube. Soube ao mesmo tempo, com a minha mente, com o meu corpo, com o meu coração, com o meu pé, com tudo. E ele começa a investigar isso. E nessas investigações, ele funda uma organização chamada Quantrack. Era muito interessante essa organização, Quantrack. Eles estudavam consciência, energia de ponto zero, ou essa energia de plasma da matéria escura, e contatos extraterrestres. Basicamente, eles localizavam pessoas que diziam ter contatos com consciências multidimensionais extraterrestres, que eram inventores
criativos e que estavam desenvolvendo aplicações dessa energia de ponto zero para o dia a dia. O Mitchell passou o resto da vida dele tentando equacionar uma forma de extrair a energia de ponto zero para aplicação prática. Isso significaria energia praticamente ilimitada e gratuita para o mundo todo. E o que aconteceu? Aconteceu o Wikileaks, o vazamento da reunião dele com Colin Powell, depois o adoecimento, o falecimento dele. Mas a doutora Rebecca Hardcastle, que é quem lidera o movimento de exoconsciência nos Estados Unidos, ela sempre disse para mim, ela falou assim, Juliano, eu conheci inventores de garagem que tinham criado ali ferramentas de extração dessa energia ilimitada com o que tinham. Pessoas que dormiam, tinham contatos durante os sonhos com esses seres e voltavam com equações e trabalhavam em cima disso e que foram silenciadas. Silenciadas por quem? Sim. Por quem ganha dinheiro com você pagando conta de luz, conta de água, conta de remédio, gasolina. Por isso a questão extraterrestre é uma questão tão delicada. Porque objetos entram e saem na nossa atmosfera o tempo todo. Desde que o mundo é mundo. Desde que o mundo é mundo, as linhas de NASCAR estão aí para provar isso. Você já ouviu falar de algum disco voador parando no próximo posto Ipiranga para abastecer antes do salto no hiperespaço? Exato. E aí a gente está tendo agora, graças também, talvez, ao acesso de informação, falando cada vez mais a respeito. Tem uma galera, inclusive, que está aguardando esse contato imediato, assim, ansiosamente. E você acha que realmente o que o pessoal está trazendo é real? Assim, vai ficar cada vez mais factível? Eu acho que sim, mas para pequenos grupos. Tá. Eu não acho que a gente esteja pronto para um contato massivo ainda, porque isso desorganizaria profundamente a nossa sociedade. Completamente. Em todos os níveis, na verdade, não só físico, né? Então eu acredito que o gato vai subir no telhado por um bom tempo, vai dançar no telhado, vai fazer macarena no telhado, até que a coisa possa acontecer. E talvez não seja a nossa geração que esteja pronta para ver isso, talvez sejam os nossos netos. Mas pequenos grupos de interesse. Pequenos grupos de pessoas iniciadas, pequenos grupos de pessoas que estejam de fato comprometidas com o ideal de transformação da sociedade, da humanidade. Aí sim, né? Eu me lembro de uma canalização na fazenda de Alexânia, da época do general Shoa, onde os seres diziam justamente isso. Aos poucos nós vamos realizando a sã política, eles diziam, de encontrar humanos que sejam provas do nosso trabalho de amor. E em pequenos grupos, aos poucos, nós vamos trazer mais objetivamente a nossa presença, porque nós sabemos que essa cooperação é necessária. Mas aí entra um ponto, né? Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. E sempre nos disse o espírito do general Shoa, também é importante que os escolhidos escolham a causa que os escolheu. Importantíssimo. Enquanto isso não ocorrer, enquanto a gente estiver disputando ego, seguidor, engajamento, tentando elaborar o copy do criativo que fará o nosso curso vender mais na internet, eu acho que assim a vida inteligente que vive fora do planeta Terra vai ficar fora da Terra. Aliás, eu vi outro dia uma tirinha que eu achei o máximo, são 2 ETs saindo de uma nave, tá um sujeito com um cachorro na coleira. E ele fala assim, vocês se importam de levar o meu cachorro? E o ET fala, na verdade a gente veio por ele. Maravilhoso. Exato, é isso aí. A gente tá... Eu converso com muitas pessoas, né, e que são unânimes em dizer realmente isso, que o contato, ele chega, que não vai ser massivo, obviamente, para não desequilibrar, né, o que já tá, talvez, um pouquinho desequilibrado, para não acabar de vez, né? Mas que é importante. Inclusive, eu até conversei com um ufólogo ano passado, né, Doni?
E ele falou bastante sobre, e a única coisa que ele estava preocupado, ele trouxe, que são as abduções. Que os casos estão aumentando, dentro das pesquisas que ele traz, né? Sim. E tem um outro aspecto um pouco mais sombrio, que é quantos desses objetos são simulações feitas a partir do planeta Terra, por programas militares, não é? Porque, veja, o medo e a culpa, eles são 2 instrumentos muito eficazes de manipulação das massas. Então, assim, eu não sei se você se lembra, mas em 2019, no meio da pandemia, o Pentágono faz aquela grande abertura de objetos e diz, de fato, nós não sabemos o que é isto aqui. Estes objetos aqui, a gente não sabe o que é. Os ufólogos vibraram. Alguns meses depois, o Trump cria a Força Espacial, né? O governo americano, ainda não era o Trump, mas o governo americano cria a Força Espacial. Ou seja, olha, como tem isso aqui que a gente não sabe o que é melhor a gente se defender. Contrato, sempre, grana, né? grana. Ou seja, então a gente precisa também observar com muita cautela essa questão de abduções, de aparições, etc e tal, por conta do medo que isso gera. Ainda mais com a IA agora, que você faz simulações e vídeos de qualquer espécie, tem umas muito boas, inclusive, que você não consegue, você tem que olhar bem para saber que aquilo é realmente IA. Sim. Então, para não gerar o medo coletivo, né, Juliano? É. Porque aí existe um canal de manipulação muito fácil. Né? Basicamente, a gente está falando dos últimos 4.000 anos de história aí. Sempre rolou um medo, sempre rolou alguém que se propunha a defender, a proteger, a preço de sangue, manifestos em cima de manifestos. Então, toda essa questão ela tem que ser observada. E tem um outro aspecto também muito interessante, que é a questão do quanto nós talvez estejamos terceirizando a nossa redenção e a nossa salvação para seres extraterrestres. O Jung faz uma análise disso sobre os fenômenos vistos no céu, já na década de 60, 70, e ele diz assim, será que uma civilização que avançou tanto em técnicas, agora não espera um redentor tecnológico? Total. Eu lembro do Data Limite. Eu lembro quando chegou perto de 2019, as pessoas ficaram num frenesi achando que ia baixar um disco voador aqui na Avenida Paulista. Exato, mas era, com certeza, porque a gente imaginava qualquer coisa, né? Assim, do jeito que se propagou tanto. E eu nunca vi tanto aquela participação dele no rádio, falando exatamente da Data Limite. O quanto que isso estava, assim, propagado o tempo todo em 2019. Foi muito propagado. E foi interessante porque Pinga Fogo, né? Pinga Fogo, Era TV Tupi. TV Tupi, não era rádio, não. Era TV Tupi. Mas você sabe que, assim, por conta disso, o Data Limite foi pro ar em 2014... E logo a reação, ele começou a propagar muito, né? É porque a gente já tinha vindo quase de um extermínio em 2012. Isso, 2012 já tinha toda Maia, essa história. Então, quase... Aí ele pegou esse gás. Só que era interessante, porque as pessoas falavam, muita gente criticava, falava assim, e se acontecer 2019 e não chegar nada? Eram 2 perguntas. E se acontecer 2019 e não chegar nada? E o que é que a gente pode esperar do futuro? E aí a gente elaborou respostas para isso. Primeiro, e se eles já estiverem no meio de nós? E se já tiver? E se quem tiver olhos para ver e ouvidos para ouvir já esteja na sintonia de entrar em contato com essas dimensões, com esses seres, né? E começar a cocriar com eles. É uma cooperação fraterna. Primeira resposta. Segunda resposta. O que a gente pode esperar de 2019? Eu falo assim, a gente não pode esperar nada. A gente tem que levantar a bunda e fazer. Não tem esperar. Se você pega, por exemplo, o Pinga Fogo 2, que era um plantão de respostas, perguntam para o Emmanuel assim, quando que a Terra vai virar uma terra de regeneração? E ele dá uma fórmula com 3 etapas. Ele fala assim, a partir da espiritualização, da superação das dores e da construção de uma nova sociedade, a gente avança para o mundo de regeneração e talvez isso chegue perto aí de 2057. Ponto. Só que veja, ele deu uma fórmula antes.
espiritualização. Ele não falou espiritização, ele não falou catolização, ele não falou evangelização. Ele falou espiritualização. Eu vejo espiritualidade como o ápice do processo de autoconhecimento. Perfeito, é isso. Para de tentar levar a tua cunhada para a gira de Umbanda. Bota ela para fazer terapia, que ela vai se espiritualizar do jeito dela, do jeito que for o caminho dela. Espiritualização é definição de quem eu sou, é identidade, é redescoberta de identidade. Essa superação, esse conhecimento, ele faz o movimento de superação das dores. Porque quando eu sei quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, por que eu estou aqui, as dores passam a ser participantes do caminho. Eu ressignifico, as dores se tornam, como diz o Felipe Espério, despertadores. Vai com todo mundo. Opa, tá me despertando aqui, eu supero, eu elaboro. E porque eu supero e elaboro dentro de mim, eu estou pronto para construir uma nova sociedade. Eu estou pronto. A nova sociedade não vai baixar do céu. A gente tem essa imagem da nova Jerusalém, do Apocalipse, que desce do céu, mas a gente tem que entender a linguagem simbólica de João, que é toda essa treta que nós estamos fazendo com o curso desse ano no Círculo. Porque quando ele fala céu, ele está falando de um estado de consciência. Quando algo desce do céu, a gente está falando que algo, um estado de consciência se transformou em atitude. Então, a Jerusalém perfeita que desce do céu para a terra não é uma nave, não é um disco voador, não é a parousia de Jesus Cristo. É o estado de consciência do reino que vira atitude social, que vira atitude econômica, que vira atitude relacional na sociedade. É o teu radar, né? Radar interno que conecta com essa frequência. Mas Exatamente. As pessoas acham que elas precisam dessa coisa... É engraçado você falar da data, né? Dele ter colocado a data. Então, esquece toda a forma e fala assim, 2057. Amigo, 2057... Posso relaxar. Tá longe. E aí quer ser gerente do projeto Nova Terra, entendeu? Porque, olha... 2057, agora essa guerra aí no Oriente Médio, né? Não sei não. Não sei não, criatura. E você, o que você está fazendo? Como é que você está fazendo? Somos muito matéria, né, Juliana? Muito materialista. Dentro desse... Eu tinha Mas você sabe que eu acho que a gente tinha que ser mais matéria em certos aspectos? Não, sim. Porque a gente é muito pragmático. Eu entendi o que você quis dizer, mas você percebe que a pessoa também, quando fica etérea, perde o contato com a realidade? Não, mas aí o equilíbrio, ele tem uma coisa que ela é muito boa, né, gente? Eu falo isso muito em palestra, em curso, tudo. A galera tá se espiritualizando, eu acho ótimo, é isso. A gente vai buscar várias coisas, maravilhoso. Mas não dá pra viver lá também só assim, né? Porque a gente tem boleto, nós temos contas, nós temos coisas práticas. Eu falo que somos espíritos vivendo uma consciência humana, uma experiência humana, né? Sim. Então, as coisas daqui, a gente também tem que equilibrar. Mas a experiência tem que ser completa, né? Exato. Né? Mas não dá pra ficar só num lado e só no outro também. São os polos. Aí, de novo, a gente entra no separatismo. Mas você sabe que uma vez, foi muito interessante, a gente era no meio da pandemia, e aí a gente fazia uma reunião de sintonia, de uma reunião mediúnica em casa, eu e a Ju. E aí eu tava me sentindo o mosquito do cocô do cavalo do bandido, porque era a minha semana com o Lorenzo 3 anos, aquela energia, aquele fogo. Eu não tinha conseguido meditar, me espiritualizar, ter o meu momento, tal. Tava me culpando. E daí, eu me lembro que eu cheguei na reunião mediúnica, eu falei assim, puta que droga, vou pagar um mico aqui, vou tomar esporro, aquela... se chicoteando. E aí veio o espírito do padre Robert de Grandes. E ele falou assim, ele era um padre americano ligado à renovação carismática. E ele falou assim, we are gods in our potential and miserable in our perspectives. Somos deuses em potência, mas miseráveis em perspectivas. Ele falou, veja, por exemplo, o exemplo do Posati, que está aí se culpando porque não praticou nenhuma espiritualidade essa semana e está esquecendo que toda brincadeira com seu filho é a mais alta forma de espiritualidade. Ó a separação de novo. Total. Né? A gente vive esse paradigma o tempo todo. Então, espiritualizar-se é fundamental
para que a gente volte a entender que o sagrado está em cada átomo, em cada molécula, em cada movimento. A gente é engraçado, né? Porque é isso. Eu acho que a gente precisa de um momento, a gente precisa de um lugar, a gente precisa de uma determinada coisa para poder se colocar e não. Tá no bom dia que você dá para um colega de trabalho, numa escuta que você tem, porque nesse mundo tão frenético que você para e escuta alguém já é, nossa, já é um ato. Eu sou terapeuta de Uber. Então, é tempo de qualidade. A gente não vira terapeuta de Uber. Parece que tem um negócio que é atrás. Você entrou, o senhor fala, difícil, né, senhor? Tudo que você precisa fazer é dizer, por quê? Acabou. Pronto. No meu caso, 40 minutos. No meu caso, é assim, o que você faz? Ah, já era. Não, pergunta pra mim, né? Aí eu gosto de dar uma bugada. Eu sou astróloga. É de verdade? É uma profissão? Eu falei, olha, é uma profissão. Menina, aí começa, menina, mas eu lido com uma pessoa de Áries. Já era. Aí acabou. Aí já vira mapa astral. Aí já fala, vamos lá, colega. É muito bom, é muito bom. Ah, não, pera, muito bom. E vai ser melhor ainda quando você for no Café do Chico, que eu quero te convidar para ir gravar comigo um Café do Chico. Já tá, você sabe que já tá e totalmente certo. Nós vamos falar muito de Áries. Sério? Não. Não. Tá bom. Eu tenho ascendente em Áries. Quase a gente não nota. Quase não nota? Não dá pra perceber. E qual que é o signo mesmo? Sol e Lua em Capricórnio. Olha que mistura boa. Boa, né? Boa, trepidante, gente. dinamitosa. Vamos perguntar agora pra galera que tá do lado. Eles que vão falar. Muito bom. Então, obrigado, eu adorei participar. Foi ótimo, a gente encerra aqui. Ó, tá na hora. Sabe, eu preparei essa pergunta, na verdade, mais pro final. Aliás, vamos falar do livro? Vamos falar do livro antes. Vamos falar do livro antes. Ó, eu ganhei meu exemplar. Café do Chico, não costuma falhar. 365 pensamentos de Chico Xavier para inspirar o nosso dia. Como é que foi isso, Ju? Isso foi sincrônico. Intuição. Porque a gente estava fazendo todo um movimento de reorganizar os cursos do círculo, a estrutura da escola. E através de um sonho, a egrégora me orientou para que a gente começasse organizando um estudo que chama mediunidade com autonomia. Uhum. E daí eu respirei fundo e falei, uau, voltemos a Chico. No dia seguinte, fiquei com isso na cabeça, voltemos a Chico. Só que, né, dorme, acorda. Uhum. Mas será? Voltemos a Chico? Voltemos a Chico. Me liga o Marcial Conte, da Citadel Editora. Ele já me liga em vídeo. Mano, é o seguinte. A gente tá pensando aqui, ó. Café de Chico Xavier. 365 pensamentos. Tu acha que rola escrever? Eu falei, ok, voltemos a Chico. Falei, Marcial, rola escrever um desse por ano, meu jovem. São mais de 533 obras psicografadas. Rola escrever um desse por ano. Vamos fazer. E daí eu fiz essa brincadeira com a música do Gil, né? Do Gilberto Gil, para ficar uma coisa abrasileirada. E ao mesmo tempo essa coisa do não costuma falhar, né? Que é uma coisa bem mineiro, desconfiado. Mas a ideia do livro foi justamente costurar o pensamento do Chico com vários pensadores de todos os tempos da humanidade. Porque eu acho que Chico Xavier ele não é um representante de uma religião. Ele é um símbolo de humanidade, ele é um patrimônio da humanidade e ele dialoga com os pensadores da humanidade. Extremamente atemporal, como eu falei para você. Totalmente então, assim... atemporal, totalmente atemporal. E a pessoa pode tanto ler um pensamento por dia, devagarzinho, como ela pode fazer o famoso tensionamento de campo, que é o que nós vamos fazer lá no Café do Chico, eu e você. Então, ó, vocês já sabem que esta entrevista ela vai ter uma continuação. A parte 2 vai ser no Café do Chico. É só isso que eu tenho para dizer para vocês. Maravilhoso. Ali nós vamos ver os bastidores de... Você acha que você vive para ver aqui? Venha viver para ver lá no Café do Chico. Vocês vão ver o outro lado da moeda. Maravilhoso. Eu tô ansiosíssima para ir. Para terminar, Ju... O que é essa imersão com o Chico, já que voltamos recentemente a Chico? De
tudo que você teve acesso, o que mais te marcou? De alguma lição, algum ensinamento, alguma coisa? Cara, eu sou absurdamente fã do Emmanuel, principalmente em Pensamento e Vida. Para mim é uma das obras mais interessantes. Eu sou absurdamente fã das histórias de bastidores, né? Que era o Chico quando ninguém estava vendo, quando não estava ali, estava com a intimidade dos amigos. Mas eu acho que quando eu penso Chico mesmo, eu lembro muito do John Harley, que é um dos biógrafos dele lá de Pedro Leopoldo. E ele fala assim, olha, eu respeito o mundo, as coisas e as pessoas do jeito que elas são e continuo sendo eu mesmo. Eu acho isso de uma completude maravilhosa. Eu acho que quando eu ouvi, eu não entendi. Mas isso é um estado de presença, de paz, de confiança e de totalidade, sabe? De plenitude, de individualidade, né? De individuação. Eu vejo o mundo, eu vejo as coisas, eu respeito os outros como eles são. E continuo sendo eu mesmo. Perfeito. Olha que episódio incrível, Ju. Muito obrigada por isso. Eu que agradeço, adorei. Muito obrigada, a energia é ótima. Parece que a gente se conhece, sei lá, quantos anos. E, na verdade, a gente se viu uma vez só pela internet. E a gente tá bebendo água. Né? A água é... Demais. Poxa, podia ter pego café, né, gente? Que falta de criatividade. Não, café você vai tomar comigo no programa. Eu esperava vinho. Gostaria só de fazer um disclaimer que são 8h56 da manhã. Não rolaria. Então vamos lá. Ju, obrigada. Obrigado Gratidão. a você, Vivi. E vou esperar você lá, hein? Eu vou, mas com certeza. Muito rápido, muito em breve. Deixa eu te dar outro presente. Tem mais 2 presentes. Olha, a gente tem 3 minutos antes da bomba. Pá! Primeiro é do nosso outro parceiro, a Nirvana Incensos, que para mim é a melhor marca de incensos que nós temos neste país. Máximo. E eu separei uma para você. Uma caixinha aqui, que eu falei assim também, eu separei presentes específicos para você, tá? Que nas suas meditações, nas suas intuições, nas suas leituras, acho que vai te acompanhar muito bem. Então... Nossa, você sabe que eu sou tão doido, mas é completo, né? Que hora que você falou Nirvana Incensos, eu pensei, nossa, uma empresa da nova era com nome de banda de rock. Depois eu falei, não, Juliana, é a banda de rock que tem a ver com o negócio. Tipo, mas tudo isso... isso. Gente, é do grossinho, ó. Esses daqui são os bons. Que demora pra queimar. Mas, só um spoiler, tá? Praticamente todas as linhas, mesmo que não seja tão assim, nesse formato. Muito legal. Se você quiser saber qual que é esse aqui, o link também tá aqui. E então, ele é vegano. Que Sim. bacana. Pra mim, é a melhor marca. Eu sou consumidora desde todo sempre. E aí eu falei, ai, gente, eu gosto tanto de vocês. Hoje tem um projeto tão bacana, vem. Aí eles vieram. Gente, eu vou chegar no estúdio, o pessoal vai falar, você tava gravando podcast, eu fui no shopping místico, pois sei é, lá. Porque, shopping, exatamente. E nós temos aqui também um outro presente. Oh, meu Deus, é tipo o Papai Noel aqui, esse programa. Não é um contrato ainda. Opa! Mas... Ainda? Ainda? Mas... Eu gostei do ainda. O ainda... eu fui ali e voltei, Eu acho que o gato subiu no telhado. Eu fui ali e voltei. Esse aqui é um presente, é uma pictografia. Opa! De uma pessoinha que está em desenvolvimento espiritual, mediúnico, que começou desde muito cedo pelo desenho, inclusive. Não sabe quem é você, não sabe seu nome, só te mostrei uma fotinho. Não sabe o que você faz, não sabe nada. Nada. Mostrei uma fotinho. E ela falou pra já. E aí... Meu Deus. Tem que abrir agora? O que você quiser, o que você achar melhor, fica tranquilo. Uau, olha só, gente. Aí, assim, tenho algumas informações, na verdade. É uma mentora muito velhinha, que ela falou assim, me transmitiu uma paz muito grande e que estava muito perto de você. Muito perto. E aí, se você nota aqui atrás, ela não coloriu, mas tinha um casal atrás aqui. Tem um casal dançando. Ela falou, quase no finalzinho me veio também essa inspiração. Do casal se vai dançando. fazer sentido, não.
De repente, alguma ancestral, algum antepassado, enfim. Muito bom. Lindo desenho, adorei. É Linda isso. a Pictografia. Pictografia. Adorei. Tem muito significado. Rende um outro episódio, a gente marca. Opa! Conversa sobre isso. Até porque esse ano, dia 4 de julho, a gente vai fazer o 8º Congresso do Círculo Escola, lá em Curitiba. Que maravilhoso. Dentro do teatro, no Museu do Olho, Museu Oscar Niemeyer, aquela obra maravilhosa, de arte fantástica que é aquele museu. E o tema é egrégora. Então fica o spoiler. Não vou poder falar agora sobre a mentora, mas no congresso a gente vai falar. Olha aí, então fica a dica. Muito bom, muito bom. Ju, de novo, muito obrigada. Obrigado, Sucesso sempre. Tamo Para junto. nós. Obrigada. Tamo junto, porque o projeto é um só. É isso aí. Gostou do episódio? Já deixa seu comentário, já compartilha com todo mundo. E semana que vem eu estou de volta por aqui. Um beijo e até lá.